Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, então, né? Livro de Isaías, capítulo 25 ao capítulo 27. E o capítulo de 25, 26 são cânticos. O profeta escreve esses capítulos em forma de cânticos. E no versículo 1, começa exaltando, engrandecendo o nome do Senhor nosso Deus. E ele diz: exaltar-te-ei, engrandecerei o teu nome, Senhor, porque tu tens feito maravilhas e tem executado os seus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. No verso 4, ele diz: o Senhor é a fortaleza do pobre, do necessitado, na angústia, na tempestade e sombra contra o calor escaldante. No verso 6 diz que o Senhor dará nesse monte um banquete. E se você ler Apocalipse 19, você vai ler do verso 15 em diante, você vai ver o banquete que Deus vai dar com a carne de reis, de governantes, de generais, de fortes, e ele vai chamar as aves do céu para comer essas carnes. Quando a gente lê então em Zacarias capítulo 14, lá você lê o capítulo todo, está escrito que essa é a praga com que o Senhor ferirá as nações que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá estando eles em pé, os olhos se apodrecerão nas órbitas e a língua na boca. Então esse é o banquete que ele vai dar naquele monte para as aves do céu, quando ele vier executar juízo em toda a terra. E no verso 8 ele diz: tragada foi a morte para sempre. A nossa vitória, a morte, a destruição do poder das trevas, a separação do homem de Deus vai ser tragada, porque nós seremos revestidos com um corpo glorificado, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O Senhor enxugará dos olhos todas as lágrimas e tirará em toda a terra o opróbrio do seu povo. No verso 9 diz: esse é o Senhor nosso Deus em quem esperávamos a nossa salvação. Sua salvação exultemos e alegremos. E essa salvação tem um nome: Jesus de Nazaré. Zacarias 12:10 diz o seguinte: sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão como quem chora por um unigênito. Exultemos e alegremos na nossa salvação. Assim o Senhor Deus salvará o povo judeu. Leia Romanos capítulo 11, verso 25 em diante, diz que quando completar a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião um libertador, e ele apartará de Jacó as suas impiedades. Essa é minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, diz o Senhor. O capítulo 26 continua o cântico. No verso 1 diz: temos uma cidade forte, temos um Deus maravilhoso, temos uma cidade justa, do qual entrará o justo por ela. Deus pôs a salvação por muros nessa cidade, que entrem nela a nação justa. No verso 4 diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque ele é uma rocha eterna para aqueles que confiam nele. Interessante que no livro de Atos, capítulo 4, verso 11, diz que esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se transformou na pedra angular. Interessante que em Colossenses capítulo 1, está escrito que Jesus é o cabeça da igreja. A palavra rocha, no hebraico, é cabeça, sustentáculo, aquele que ampara, que cuida, que sustenta. Então aí está escrito: confiai no Senhor perpetuamente, porque para esses ele será uma rocha eterna. No verso 7 diz que a vereda do justo, ela é plana. No verso 12 diz: Senhor, concede-nos a paz, porque todo o restante das obras o Senhor nos concede. Em Isaías capítulo 9, verso 6, diz que o nome daquele que há de vir é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quando o povo pede a Deus que lhes dê paz, eles estão invocando o único que é capaz de nos dar paz em qualquer situação, o príncipe da paz, Jesus de Nazaré. No verso 17, ele fala como uma mulher grávida que está prestes a dar à luz: assim somos nós na tua presença. Interessante que em Mateus 24, Jesus fala
sinais que hão de anteceder a sua volta. E ele fala que aqueles sinais, os primeiros ali, é o princípio das dores. Dores de quê? Dores de parto. Diante de uma grande tribulação que virá na terra, nós, a igreja, todos aqueles que aguardam a volta do Senhor, vão ter dores de parto, gemendo, clamando, Maranata, ora venha, Senhor Jesus. No verso 19 diz que os mortos viverão, ressuscitarão. Olha que maravilha, olha a visão de Isaías do povo revivendo do pó da terra. A terra dará os seus mortos. Ele fala que os cadáveres e o cadáver dele viverá. Glória a Deus, porque o Senhor dará o orvalho e a luz brotará sobre aqueles cadáveres e eles levantarão da terra. E no verso 21, fala o juízo que Deus vai executar sobre a terra, que ele sairá do seu lugar para executar juízo. Esse é o dia do Senhor. Logo depois do arrebatamento, o Senhor descerá e executará juízo sobre toda a terra. Destruirá os homens maus, os homens ímpios serão consumidos pelo fogo. O Senhor sai do seu lugar para castigar as iniquidades dos moradores da terra. E no capítulo 27, verso 1, ele fala da destruição de Satanás. Está escrito que o Senhor ferirá a serpente veloz, o dragão, a serpente voadora. A serpente que está no mar, o Senhor ferirá com a espada. A espada, se você não sabe, está escrito em Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é uma espada cortante de 2 gumes. E ela penetra ao mais profundo, apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Satanás será lançado dentro do lago de fogo. No início do milênio, Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 2, ele será preso por 1000 anos e no final será solto por breve tempo. E aí haverá a batalha e ele será lançado para dentro do lago de fogo. E assim o mal deixará de existir na presença de Deus. No verso 6, ele fala da restauração de Jacó, que Jacó de novo lançará raízes e dará frutos para o mundo. E ele termina o capítulo 27 falando da trombeta que será tocada em Sião. Mateus 24, verso 31 e 32, ele fala que ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta para reunir os seus escolhidos de 1 a 4 ventos da terra. Fala também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, diz que ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão. Fala também em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52, que ao ressoar da última trombeta. Devemos estar com os nossos ouvidos preparados, clamando em uma só voz, Maranata, ora venha, Senhor Jesus. Tenha um excelente dia, que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo o mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus.